Esta é uma edição extraordinária do podcast Sermão no Fone. Este episódio possui linha editorial fora do padrão típico. Pedimos desculpas aos ouvintes, aconselhamos a não ouvir o conteúdo e aguardar um episódio normal. Se você ainda está aqui, ouça por sua conta em risco. Depois, o cordeiro quebrou o quarto selo. E ouvi o quarto ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. E o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a quarta parte da terra para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Dito isso, você deve ter visto o tema desse podcast. A gente vai falar sobre escatologia, final dos tempos, profecias relacionadas a esse tema. O verso-chave que a gente vai analisar hoje é Apocalipse 6:7, que você já deve ter ouvido na abertura desse podcast. E por que ele é tão importante para esse momento que a gente está vivendo. O fim do mundo, embora para nós humanos pareça estar bem mais próximo agora, no ano de 2020, para Deus o fim do mundo já começou tem uns 2.000 anos atrás. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Lendo Hebreus 1:1, a Bíblia nos diz que os últimos dias começaram com a vinda de Jesus. Isso é interessante porque as pessoas dizem, como um Deus amoroso entregaria o seu único filho. Bom, para ele, o fim do mundo iniciou no momento em que ele entregou o único filho dele para salvar a humanidade. E o que a gente vai apresentar nesse podcast não é uma verdade absoluta, eu não sou o dono da verdade. Nosso objetivo aqui é que você reflita naquilo que a gente está falando, absorva o que é bom. A gente não vai exaurir todas as teorias escatológicas que existem, como o amilenismo, o pós-tribulacionismo, nada disso. O que a gente vai focar é Mateus 16:2-3 e Lucas 12:54-57. Essas duas referências falam sobre a mesma coisa, e nesse texto Jesus está falando sobre tempo. Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo: vai chover. E de fato, chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem: vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas. Vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Jesus usou uma comparação muito interessante para que a gente pudesse entender como interpretar sinais e ficar claro que o ser humano ele tem dificuldade, uma incapacidade de perceber o que Deus está fazendo a respeito dos eventos que acontecem no mundo. O que Deus quer dizer ou mostrar com o que vem acontecendo. Nessa questão de eventos físicos, acontecimentos físicos, nós, através de observação, conseguimos dizer e prever o que vai acontecer. No caso deles, naquela época, o vento ocidental era um vento que vinha do mar e geralmente trazia chuva. Já o vento que vinha do sul, ele tinha origem no deserto e geralmente ele trazia calor. E as pessoas que moravam lá já tinham noção disso. E só para você entender que existem dois tempos aqui. Existe a forma como nós calculamos o tempo e a forma como Deus calcula o tempo. Quando a Bíblia ela fala sobre a palavra tempo, no grego existem duas palavras para designar isso. É o Cronos e Kairos. O Cronos, a gente conhece muito bem, em horas, em dias, em anos, segundos. Já o Kairos, que é o tempo onde Deus calcula, as coisas, ele não é medido dessa mesma forma. Ele é medido numa sequência de acontecimentos, de eventos. Porque o Cronos é de cronologia, Então a gente consegue medir no nosso parâmetro, sejam horas, segundos, mas o Kairos ou Kairos, não sei como você chama, não tem essa medida numérica. É um tempo que a gente não consegue mensurar
com exatidão do Cronos, mas você consegue perceber a época. E esse é o tempo que Deus está usando naquele versículo que vai ser a base para o nosso podcast de hoje. Parece que a gente tá falando em charadas, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Você tem que estar preparado para a época, que a gente não sabe o dia nem a hora exata do que pode vir a acontecer ou do que Deus estava prometendo que iria acontecer. Essa é a primeira coisa que você precisa saber, que o tempo, quando a Bíblia fala, são duas palavras, Cronos e Kairos. E o outro ponto que você precisa saber é que geralmente as profecias da Bíblia, elas se cumprem em dois momentos. E eu vou dar um exemplo para você entender. Salmos 22. Se você tem a sua Bíblia aí, abre rapidinho, é bem legal acompanhar. Se você não tem a Bíblia aí perto de você, não tem problema, dá para acompanhar com a gente falando. Meu Deus, por que me abandonaste? Você já viu essa frase em algum outro lugar da Bíblia? Você vai lendo o verso 2, verso 3, verso 4, verso 7 e verso 8. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor? Então, por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? Isso aí te lembra alguma coisa? Te lembra alguém? Alguém disse isso em outro lugar da Bíblia? Verso 14. Já não tenho mais forças. Sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó. E a minha língua gruda no céu da boca. Verso 16. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Verso 18. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Isso tudo tá em Salmos 22. Bom, eu vou parar por aqui, mas aí você pode ler com mais calma na sua casa esse versículo. Meu Deus, por que me abandonaste? Furaram minhas mãos e meus pés, tiraram as minhas vestes e dividiram entre si, tipo, as roupas e tiraram sortes. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Se você ainda não entendeu, esse versículo está falando sobre a crucificação de Jesus. Mas como que está falando de Jesus se Davi sequer sabia como seria o tipo de morte que Jesus ia ter, como é que ele acertou tudo isso? E só lembrando, Salmo 22 foi um salmo escrito 1000 anos antes da vinda de Cristo. E aqui você vê, a profecia se cumpriu em dois momentos. Tudo isso que está escrito aqui, Davi viveu. Davi estava passando por isso naquele momento. Claro que ele escreveu de uma forma poética, né? Já que Salmos, ele é tido como um livro poético, mas você vê que se cumpre em dois momentos o que ele falou. Se cumpre no presente dele, onde naquele momento ele estava passando por tudo isso, e o cumprimento futuro na vida de Jesus, que é explicitamente falando sobre a crucificação dele. Então isso mostra que algumas, se não todas as profecias, elas sempre acontecem em dois momentos, no tempo presente ou no futuro próximo. Sabendo sobre esses dois pontos, que a profecia se cumpre em dois momentos, e sabendo também que Jesus criticou as pessoas por não saberem discernir o tempo, no caso Kairos, que é o tempo de Deus, nós vamos começar agora a analisar duas passagens em conjunto. Só para lembrar que é bom você dar uma olhada quando for ler uma passagem bíblica, verificar se ela se repete ou se ela reafirma em outra referência, porque elas precisam ser condizentes uma com a outra pra gente saber se a interpretação é a mesma. Porque você pode ler um versículo isolado em que ele vai acabar confundindo mais ainda a sua cabeça. Então é melhor você ler um versículo e procurar outro que dê respaldo. Muito bem. Agora nós vamos começar a analisar sobre os selos. Apocalipse 6, juntamente com Mateus. Mateus 24, porque vai falar justamente sobre o fim dos tempos. Quais são os sinais? Então vamos lá. Primeiro vamos ver Apocalipse. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos. E eu vi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: Venha!
Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Mateus diz o seguinte: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram: Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Eu não vou comentar esse versículo agora, vou deixar ele em stand-by e vou continuar lendo. Você que pegou o seu caderno, a sua Bíblia, anota aí, segura esse versículo que a gente vai usar bastante ele depois. Verso 4. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo. E eu vi o segundo ser vivo dizer: venha! Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Em Mateus, verso 6. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Você percebe assim uma certa similaridade agora? Tipo, um cavaleiro vermelho, os homens se matando uns aos outros, e Jesus falando sobre guerras e rumores de guerras. E nosso mundo já passou por 2 grandes guerras mundiais, várias outras guerras de menor escala, mas com um número de mortos relevante. Hoje em dia, querendo ou não, as guerras continuam acontecendo, porque não é necessário apenas poder bélico ou tanque de guerra, como a gente pensa que guerra é. Às vezes um país pode destruir o outro através da economia, através de roubo de dados, através de informações falsas, através de caos social. Enfim, hoje a guerra ela é moderna. Você pode destruir um país às vezes sem necessitar um destacamento militar, um poderio militar grande. A história da humanidade está sendo construída dia após dia. Então, o fato de a gente não ter declarado um nome para as guerras que a gente vê no noticiário não significa que elas não são guerras de grande dimensão. E agora vamos passar agora para o Apocalipse, continuando o raciocínio, né? Passou o cavalo vermelho, agora a gente vai ler o restante. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo. E ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Quando ele fala aqui que 1 quilo de trigo por 1 denário, é como se ele estivesse dizendo que você trabalhasse, e aí no final do dia, quando fosse receber o teu salário, tu iria conseguir comprar uma refeição para toda a tua família. Imagina a situação da Venezuela. Você trabalha um mês e o seu salário só dá pra comprar um frango. É isso que ele tá falando aqui. Tipo, tá muito caro, é um preço exorbitante, super inflacionado o valor que ele tá pedindo pelo produto que ele tá vendendo. Esse cavaleiro especificamente, ele representa lendo ele em conjunto com os outros, ele representa a fome, representa a inflação, e quanto o dinheiro não vale nada, o dinheiro não dá para comprar o necessário para uma pessoa sobreviver. Depois, o cordeiro quebrou o 4º selo. E ouvi o 4º ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. E o mundo dos mortos o seguia. Estes
receberam poder sobre a quarta parte da terra para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Agora vendo em Mateus 24 e Lucas 21. A gente vai analisar Lucas 21 porque tem mais detalhes e se complementa também. Verso 11. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Por que eu li os dois cavaleiros juntos? Porque os dois também têm a ver com essa parte, já que o cavaleiro negro representa justamente a fome, a miséria, a falta de valor do dinheiro para poder comprar as coisas, e o último cavaleiro que representa a morte, as epidemias, que tem a ver com o que Jesus falou em Lucas 21. Bom, dito isso, agora vamos falar sobre o ponto polêmico, né? A gente vai falar mais sobre esse cavaleiro amarelo, mas como a gente pulou o Cavaleiro Branco, a gente vai falar sobre ele agora. Como você viu quando perguntaram para Jesus, e aí, qual vai ser o sinal da tua vinda? Tipo, como é que a gente vai saber que tu tá vindo? Jesus podia ter falado tanta coisa na introdução, mas ele falou logo, olha, vai ter gente que vai vir, vai enganar vocês, vão estar dizendo, olha, chegou Jesus, chegou a hora, vem aqui que começou a parada. Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão muitos. E justamente quando Jesus quebra o primeiro selo, quem vem? Vem um cavaleiro montado sobre um cavalo branco. Você vê que ele empunha um arco e foi lhe dado uma coroa. E ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. E tem muitas pessoas que, quando analisam esse versículo, dizem que esse cavalo branco e o cavaleiro é uma representação de Jesus. Só que se você olhar o contexto em que esses cavaleiros aparecem e comparar com o que Jesus fala em Lucas 21, você não parece muito certo interpretar dessa forma, que é Jesus. Como a gente está analisando Lucas 21 junto com Apocalipse 6, pensa só, os cavaleiros estão sendo referentes ao que vai acontecer antes da vinda de Jesus, e o cavaleiro branco é o primeiro que vem. Como a gente está analisando os acontecimentos antes da vinda de Jesus, todos esses três, eles vêm depois do cavalo branco. O cavalo branco é o primeiro citado em Lucas 21. Então, como que o cavalo branco vai ser representado como Jesus se os acontecimentos vêm em seguida? Por isso, nós cremos que o cavaleiro branco, o cavalo branco, não é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, mas sim como um dos falsos que viriam, em que Jesus adverte que não deveria confiar. A gente pode estar errado? Pode estar errado, mas isso foi o que a gente entendeu na leitura. Então a gente entende que o cavalo branco não está sendo uma analogia a Jesus Cristo. E outro ponto importante também é que, se você pesquisar na Bíblia, você vai ver que essa não é a primeira vez que eles são mencionados. Eles já aparecem no livro de Zacarias, e especificamente no capítulo 6. O primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos, o segundo por cavalos pretos, o terceiro por cavalos brancos e o quarto por cavalos baios. Perguntei ao anjo, meu senhor, o que são estes carros de guerra? São os 4 ventos que estão saindo da presença do Senhor do mundo inteiro. Ali haviam cavalos vermelhos, pretos, brancos e malhados. Dependendo da sua versão, também pode estar aí cavalos baios, que na tradução, se você for procurar, pode ser também amarelado, barrento. E você vê que Zacarias pergunta do anjo o que representa esses cavalos. E ele responde, são 4 espíritos do céu que acabam de sair da presença do soberano. Bom, o que nós sabemos da Bíblia, pelo menos, é que Jesus, ele não é um espírito. Jesus, ele tem um corpo físico, ele é a parte visível de Deus. Gente, é importante lembrar também, como a gente falou no início, que muitas coisas não há um consenso entre os estudiosos. Então, a gente incentiva você a ler a Bíblia em oração e procurar as respostas para as perguntas também. Colossenses 1,15, que diz que ele é a imagem do Deus invisível. Por isso, né, se são 4 espíritos, 4 cavalos, ele não está incluindo Jesus, que é a
personificação de Deus. E se esse cavalo realmente representar Jesus, isso talvez ficaria claro em outras passagens de Apocalipse. Capítulo 19, a partir do verso 11, você vê que tem um outro cavaleiro branco, uma pessoa montada num cavalo branco, e a arma que descreve que ele tem é uma espada. A Bíblia fala que na cabeça dele havia muitas coroas e um nome que só ele conhece, mais ninguém. E a Bíblia chama esse cavaleiro de fiel, de verdadeiro, que julga com justiça. Seu nome é a palavra de Deus. Está vestido com um manto tingido de sangue. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí você vê que são dois cavaleiros diferentes, porém da mesma cor. As armas são diferentes. Enquanto o primeiro usa um arco, o outro, que a Bíblia dá mais detalhes, tem uma espada. Então, por causa desses versículos e de todo esse contexto, e olhando várias outras passagens da Bíblia, nós acreditamos que esse cavaleiro do primeiro selo não é Jesus. Ele, na verdade, representa aquilo que Jesus falou, pessoas que vêm no nome dele com o claro objetivo de enganar. No livro de 1 João 2, verso 18. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido e por isso sabemos que o fim está chegando. Por isso sabemos que esta é a última hora. Exatamente. A gente percebe como o evangelho ele está inundado de seitas, de heresias, de coisas que não são verdade por causa de homens que se dizendo Messias, se dizendo profeta, dizendo em nome de Deus, vieram e espalharam essas mentiras. E hoje nós temos um monte de religião que ensina coisas que não são bíblicas. O que faz com que o nome de Deus caia em descrédito também. E tem outras passagens também que ajudam a reforçar isso. Como a gente vê em 2 Coríntios 11, 14. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E outro versículo para você que está anotando aí, 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 2. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente. Não fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso. Pois antes desse dia, terá de acontecer a revolta contra Deus. E terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Bom, juntando todos esses versículos, você já deve ter percebido que o objetivo claro desse cavaleiro realmente é enganar. Por isso a cor dele é branca, uma cor que lembra paz, que lembra justiça, enfim. E eu não lembro de ver na Bíblia, quando fala sobre Satanás, se ele tem uma outra arma senão o arco. Porque em outras passagens, se você ler Efésios, a Bíblia fala para a gente usar o escudo da fé para nos proteger dos dardos inflamados ou das setas do maligno. Todas essas armas que falam que Satanás usa são armas de longe, não são armas de ataque corpo a corpo, que como uma espada, como uma faca, como um machado, que você manuseia próximo do seu alvo. O dardo, a seta, que a Bíblia fala do maligno, sempre são armas de longe, que você atira de longe, né? Se você conhece uma outra passagem, né, que fale uma coisa diferente, também você pode comentar aí também. Isso é uma coisa que eu percebi, né, analisando esses versículos. Pra refletir. Se você acha que o cavalo branco não é nada disso que a gente falou, ou se você concorda, não esquece de deixar um comentário pra gente na última foto no nosso perfil do Instagram, Sermão no Fone, tudo junto, sem acento, que vai ser muito legal pra gente ter esse feedback, pra gente saber o que você acha.
Bom, agora que a gente já falou muito sobre, né, esse cavaleiro, vamos voltar pro ponto principal desse podcast, que é justamente o selo. O selo foi quebrado? Será que ele realmente foi quebrado mesmo? O que a gente vê em Lucas 21, esse cavaleiro amarelo, ele parece muito com o que tá no verso 11, grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares. Hoje, se você tá antenado no que tá acontecendo, nós estamos passando por uma pandemia a nível global, uma doença que não tem uma mortalidade alta, mas que se espalha com uma facilidade incrível, já infectou milhares de pessoas e tá dizimando já centenas em vários países. O que antes parecia só um filme de ficção, algo distante que aconteceria só em outros continentes, chegou no Brasil e tá pertinho de nós. E esse fenômeno tem ocasionado vários outros. O mundo já estava desacelerando, falando de economia. A inflação, pelo menos no nosso país, já estava num certo nível alta. A taxa de juros básica chegou a níveis menores, como nunca houve antes na história. E com essa pandemia, o mundo já está entrando em crise. Uma crise que não é de crédito, mas uma crise de saúde, que está fazendo com que a economia recue. Se você é do setor de serviço, você já sentiu esse impacto, porque todo esse setor praticamente já está inativo no Brasil. Pessoas que dependem de vendas físicas, camelôs, lojas físicas também, tendo que demitir funcionário, tendo que fechar suas portas, porque não vão conseguir sobreviver muito tempo. E a única medida eficaz que os países estão tomando é o isolamento social. No Brasil, você vê que certos produtos já aumentaram de preço. O Procon tem tentado fazer vistorias, fiscalização na tentativa de coibir essa atividade, mas ela vem acontecendo, você sabe disso. Se você já foi no supermercado também, provavelmente algumas coisas já estão mais caras, e nunca havia acontecido um fenômeno assim a nível mundial, porque hoje nós somos muito globalizados. Quando uma grande economia do mundo começa a ruir, é um efeito cascata. E olhando para o versículo, esse cavaleiro amarelo, a gente vê que ele tinha poder para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio dos animais selvagens da terra. E nós vamos ficar nessas duas últimas partes. Essa doença talvez pode ser sim considerada uma praga, já que praga também pode significar catástrofe, calamidade, um desastre, e por meio dos animais selvagens. Muitos teólogos interpretam isso como se a terra ficaria tão desolada que os animais selvagens voltariam a habitar e estariam estraçalhando as pessoas. Mas pare para pensar, essa epidemia, a origem dela, você sabe qual é? De onde ela veio? Ela veio de um laboratório? De onde que ela veio? A teoria mais aceita até o momento é de que o Covid-19 tenha sido iniciado a partir de animais, seja cobra, morcego. O que importa pra gente é que veio de animais selvagens, como a Bíblia relata. Bom, diante da similaridade dos eventos e do que está acontecendo, é impossível a gente olhar para a realidade, olhar para aquilo que está escrito na Bíblia e não ver que existe sim um paralelo de que essa morte que está acontecendo em massa por meio dessa doença se originou através de animal selvagem. Jesus já havia alertado a gente sobre isso. Tá, mas e agora, depois que você ouviu tudo isso, o que a gente faz com essas informações? Porque a Bíblia sempre diz que a gente precisa tomar uma decisão, uma atitude em relação àquilo que a gente está lendo. Bom, a Bíblia fala que também que nos últimos dias seriam dias terríveis, que haveria uma grande tribulação. Os analistas políticos e todas as autoridades do mundo já estão prevendo que o mundo inteiro vai entrar em recessão. Alguns já discutem a necessidade de ter sim uma única moeda para ajudar os países a se recuperar. Então o mundo vai entrar numa nova fase. Se você está antenado às notícias também, está vendo que existe uma notícia, né, na Isto É, no dia 20 de março de 2020, de que palestinos e israelenses estariam unidos em ações conjuntas contra o coronavírus, o que é algo meio que inédito, porque são dois povos que vivem em guerra. Você pode consultar essa notícia na revista Isto É, né, no sítio deles na internet, na istoé.com.br, para verificar a veracidade dessa notícia. Além dessa pandemia, dessa paz que está
se caminhando para que acontecessem esses dois países. No presente momento também a gente está vivenciando uma praga de gafanhotos. Talvez você não tenha visto essa notícia por conta da grande divulgação sobre o Covid-19. A África Oriental ela foi invadida por gafanhotos e isso trouxe uma série de problemas de insegurança alimentar para as pessoas daquela região, e algumas notícias dizem que é a pior nuvem de gafanhotos em gerações, desde que o mundo é mundo. E isso é assustador porque se você pegar na Bíblia, 2 Crônicas 7, você já deve ter ouvido esse versículo que ele é muito batido, que é: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Você já deve ter ouvido esse versículo, mas um verso antes desse, Deus fala assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. E aí ele fala esse versículo famoso. Você percebe que é estranho, porque são duas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, tipo gafanhotos e praga. Ele descreve o que está acontecendo hoje, no dia que a gente está gravando, 24 de março. E ele diz exatamente o que o seu povo tem que fazer para como passar por isso. Importante frisar que ele deu os sinais, mas ele também conclui esse raciocínio com o que o ser humano precisa fazer. Ele não está alheio aos acontecimentos, ele não está impotente. Apesar de que as situações pareçam grandes demais, Deus deu o que o homem precisa fazer. Se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Continuando com o nosso raciocínio, e agora a gente vai por um segundo ponto. Teorias sobre o arrebatamento. Tem pessoas que acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes disso tudo, durante, e é outra teoria que vai acontecer só depois, bem depois de tudo isso. No final do capítulo 21, Jesus conclui: Fiquem alertas. Não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem, quando ele vier. Ele pede para a gente vigiar o tempo todo, orar para que a gente possa escapar. E essa palavra escapar de todas essas coisas, eu acredito que também fala sobre o arrebatamento, que é uma maneira de que a gente pode escapar disso tudo. Existe um escape. Por isso eu queria ler uma passagem com vocês lá em Mateus 24 agora, a partir do verso 36. Mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Agora para tudo. Olha o que Jesus fala em seguida, dentro do mesmo contexto. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada.
Só para lembrar do que a gente falou lá no início, Cronos e Kairos. A gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe o tempo. As coisas estão acontecendo e a gente tem que estar alerta, vigiando, porque os acontecimentos estão vindo um após o outro e o grande dia da volta de Cristo virá. O ponto que eu quero que vocês analisem aqui é por que Jesus fala de Noé, vai ser como no dia de Noé, e logo em seguida ele fala: 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Eu acredito que Jesus está falando aqui sobre arrebatamento. O que Noé passou foi um evento parecido com um fim do mundo, pelo menos para eles ali, porque toda a população global foi dizimada e só sobrou Noé e sua família e os animais. A Bíblia fala que o mundo já estava num nível de maldade muito grande, tipo libertinagem. Os homens olhavam as mulheres, achavam bonitas e tomavam para si quantas queriam, tipo sexo livre, cada um faz o que quer, meu corpo, minhas regras. Aquela sociedade também tinha violência, que havia só um homem justo ali, que era Noé, Que temia a Deus. e que não compactuava com aquele estilo de vida. Se você morasse naquela época com Noé, naquela mesma cidade, você talvez perceberia algumas coisas ou talvez não. Quais foram os sinais que a gente consegue perceber sobre essa história? O primeiro sinal, que talvez seja o mais claro para as pessoas, seria Noé construindo a arca. O cara no quintal de casa construindo uma embarcação gigante. A maioria das pessoas podia pensar: esse cara é louco, o cara não bate bem nas ideias e está construindo um barco. Mas esse foi o primeiro sinal. A Bíblia fala em 2 Pedro 2, verso 5, o seguinte: Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Outro sinal: Noé sabia do que ia acontecer e ele não ficou calado. Tem muito ateu, muitas pessoas que não leem a Bíblia, que ficam falando que Noé podia ter avisado as pessoas, ele podia ter salvado gente, ele foi egoísta, e é uma mentira isso. Nós vemos que a Bíblia fala que Noé era pregador da justiça, então ele anunciou sim o que ia acontecer. O problema é, ninguém sabia o que era chuva, porque a Bíblia fala que nunca havia chovido antes. A terra antes, ela era irrigada por meio de um vapor que subia da terra e não descia sobre a terra, mas subia da terra até a superfície. O próximo sinal foi os animais aparecerem do nada, de todos os lugares, caminhando em direção para a arca. Como você podia imaginar que animais de todas as espécies, eu acho que tinha espécies que as pessoas nunca tinham visto, que eram de outras regiões do mundo, mas estavam se aglomerando justamente próximo àquela arca. E as pessoas viram isso. Não foi, os animais não entraram num modo invisível de camuflagem que ninguém viu. Pelo contrário, as pessoas viam isso, pegaram essa informação e não fizeram nada. Mas escolheram, né, não acreditar. E por fim, veio o último sinal. A porta da arca, a Bíblia fala que foi fechada por Deus. E por fim, e já veio o último sinal, que eu não considero como o último sinal, mas e sim como a própria destruição. A partir do fechamento da porta já não tinha mais salvação. Dilúvio foi o primeiro cataclismo que aconteceu no mundo. Você vê que, tipo, houve sinais, Deus sempre mandou sinais, houve uma sequência de fatos, de eventos que foram só aumentando conforme o tempo foi passando. Primeiro, a construção de uma arca gigante, ok, tudo bem. Um cara tá pregando que vai acontecer um negócio aí diferente, ok. Animais vindo do nada, de todos os lugares, isso é estranho. A arca fechou do nada, ok, isso é estranho. E chuva, tá chovendo, olha que legal, tá chovendo. Eu já vi algumas ilustrações na internet sobre o dilúvio e algumas me deixaram assim bem assustado, porque eram várias pessoas ao redor da arca tentando entrar e não conseguiam. Eu imagino que Noé dentro da arca deve ter ouvido muitos gritos, súplicas de desespero, de agonia. Noé lá dentro ouvindo tudo isso. A Bíblia não fala se dentro da arca tinha luz ou não, mas eu imagino que, como ela estava bem vedada, ele estava lá no escuro com os animais ouvindo tudo isso do lado de fora. A gente estava lendo Mateus 24 dizendo que ia ser como nos dias de Noé. O povo estava tão ligado na sua vida cotidiana: vamos continuar casando, vamos continuar transando aqui, vamos continuar comendo, bebendo, vamos continuar nossa vida normal, tá tudo normal, imerso em violência, em imoralidade, libertinagem, e na cabeça do povo isso era normal. E aí veio o dilúvio.
antes do dilúvio, aconteceu um evento que eu considero miraculoso, porque um homem chamado Enoque foi arrebatado. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Isso é, de certa forma, assustador. Isso coincide demais com o que Jesus falou. Um homem no Velho Testamento foi arrebatado. Para você ver como Deus poupou Enoque de tudo que ia acontecer. Hebreus, capítulo 11, verso 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. No livro de Judas, versos 14 e 15... Foi Enoque, na 7ª geração a partir de Adão, que há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. A Bíblia fala que Enoque também era um pregador e ele já vinha avisando que Deus ia vir com juízo e vinha condenar os ímpios. Provavelmente na época dele já devia ter também um nível assim de maldade grande, mas Deus poupou ele antes do dilúvio, anos e anos antes. Então, por causa dessa passagem, eu acredito que o arrebatamento ele vai acontecer antes. Deus vai tirar o seu povo antes do mal maior que vai acontecer no planeta. É importante lembrar que existe aquela separação entre Kairos e Cronos, porque é um tempo que está se aproximando, mas a gente não sabe o dia nem a hora exatamente. Então, como que eu tenho que me preparar para essa vinda? Como que eu posso fazer o que eu não devo fazer? Aí isso aí leva a gente para uma próxima parábola. Bom, gente, esse podcast já tá ficando grande demais. Se você quiser que a gente fale mais sobre esse assunto, deixa um comentário pra gente ou no Instagram ou no Twitter. E se você tá em quarentena, eu vou deixar na descrição desse podcast alguns links de alguns livros para você aproveitar esse tempo livre para estar lendo, se aproximando mais de Deus. Até a próxima, gente.